Caríssimos sacerdotes, Padre Anísio, Padre Sebastião, nosso querido diácono Osvaldo, queridos irmãos e irmãs, que alegria poder estar nesta noite, 8º dia da novena, e poder partilhar um pouco a palavra de Deus, um pouco também a respeito da minha nova experiência, que estou fazendo em Itajaí, na paróquia São Cristóvão. Mas quero primeiramente, claro, trazer aqui a palavra de Deus, para que ela nos ilumine e nos ajude ainda mais nós adentrarmos nesse mistério do coração de Jesus. Hoje a liturgia nos chama a atenção para a lei e o Espírito. E nessa semana nós estamos meditando sobre o Sermão da Montanha, que são o Sermão da Montanha, ele está dos capítulos 5º ao 7º do Evangelho de São Mateus, que é o coração do Evangelho de São Mateus. E o Sermão da Montanha começa com as bem-aventuranças. E a primeira bem-aventurança nos diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do... E permitam-me aqui trazer esta expressão, pobre de espírito, trazer esta expressão na língua hebraica, porque aqui tem uma riqueza lindíssima que vamos então depois entender algumas coisas do Evangelho de hoje e também da primeira leitura. A expressão pobre de espírito em hebraico significa anauei ruá. Anauei, anauim, anauins, pobres, ruá, espírito. E como é que a cultura semítica, a cultura judaica, foi entendendo esta expressão de pobre de espírito? Percebendo os sinais da natureza. Eles foram percebendo que quando sopra o vento, e o vento passa sobre as plantações, seja de trigo, seja de milho, quando o vento sopra e ele passa, a plantação se dobra, a plantação se abaixa. Quando nós estamos aqui na cidade de Joinville, diante de um vendaval, nós vemos as árvores chacoalhando, se inclinando. Então, biblicamente falando, ser pobre de espírito é aquele que, quando o vento de Deus, o Espírito de Deus, o toca, ele se inclina, ele se abaixa, no sentido de que é dócil para com o mover de Deus, que é dócil para com o mover do Espírito, que se deixa conduzir pelo Espírito de Deus, que é dócil para acolher aquilo que Deus quer realizar na sua vida. E se não há da parte daquele que é tocado pelo Espírito esta acolhida, então ele não pode fazer parte do reino de Deus. Por isso, a primeira bem-aventurança, ela vai determinar todas as outras bem-aventuranças, e não só as outras bem-aventuranças, mas como todo o Sermão da Montanha. Para que eu seja sal da terra e luz do mundo, eu preciso ser alguém que seja dócil para acolher a vontade de Deus, o mover do Espírito na minha vida. Porque se eu tenho um coração fechado, um coração endurecido, então eu não vou ser sal da terra e luz do mundo, não vou ser uma presença fecunda em meio aos irmãos. Então veja que importante esta primeira bem-aventurança que determina tudo. Essa disponibilidade que nós devemos ter para acolher a vontade de Deus na nossa vida. E aí veja, o Espírito de Deus, que é o amor do Pai e do Filho,
a graça que habita em nós, que nos dá as condições de não só observar e praticar a lei exigida pelos profetas, mas de vivê-la profundamente, gerando em nós a vida de Deus. Porque se eu não estou aberto para o Espírito, se eu não estou aberto para o amor de Deus, a lei de Deus, ela não se torna agradável na minha vida. Não vai ser um prazer para mim observar a lei e os mandamentos de Deus, vai ser um fardo, vai ser um peso. Mas quando eu sou tocado pelo Espírito de Deus, quando eu sou tocado por este amor que jorra do coração de Jesus, então já a lei, já os mandamentos já não são mais um fardo para mim, mas eles vão se tornando para mim, os mandamentos e a lei, um prazer, o prazer de servir a Deus, de dar a minha vida para Deus, de fazer a vontade de Deus, e ali eu encontro a alegria, o sentido da minha vida, que é fazer a vontade de Deus, é fazer brilhar a luz de Deus que habita em mim. Veja que maravilhoso é isso. Agora, quando isso não acontece, a lei se torna algo muito pesado, como eu disse. E aí, ao invés da lei ou do mandamento gerar vida na minha vida, não gera, gera morte. Por isso vamos entender aquilo que Paulo está dizendo na primeira leitura, nós vamos chegar lá, que ele diz que a lei mata, mas o Espírito vivifica. Mas aqui é importante a gente entender um pouquinho quando ele diz que a lei mata, porque a lei, ela não tem força de salvação. A lei não tem força de redenção. A lei, ela só tem a força, vamos dizer assim, de me mostrar aquilo que é mal e aquilo que é bom, aquilo que é pecado, aquilo que é santidade, aquilo que é morte e aquilo que é vida. A lei só tem esta capacidade de identificar isso, mas o Espírito que habita em mim tem força de redenção. Tem força de redenção. Uma outra compreensão também, que complementa essa de que a lei mata, é quando nós começamos só a observar a lei de forma externa e aparente. Quando eu não internalizo no meu coração o valor da lei, o sentido mais profundo da lei, do mandamento, mas eu simplesmente observo por observar o mandamento. Mas eu não internalizo. E quem vai fazer com que então eu consiga acolher a lei, acolher o mandamento na minha vida e traduzir esta lei, este mandamento na minha vida, gerando vida em atitudes e gestos? É o Espírito. É Ele que vai escrever no meu coração a lei de Deus. É o Espírito Santo, é Ele que escreve no meu coração a lei. Veja o que vai dizer São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3, ele diz algo muito importante. Ele diz o seguinte, é um versículo antes do versículo que começa a proclamação da primeira leitura hoje da Santa Missa. Diz assim São Paulo, falando para a comunidade de Coríntios: vós sois uma carta de Cristo, confiada ao nosso ministério, escrita, olha só, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra,
mas em tábuas de carne, que são os vossos corações. Então o Espírito, ele inscreve no meu coração a lei de Deus. Faz eu amar a lei de Deus. Faz eu servir a Deus observando os mandamentos. Dito de outro modo, para ficar mais claro para nós, sempre o dom vai presidir ao mandamento. E qual é o dom? O dom é eu me deixar ser amado por Deus. É eu me deixar me envolver por esse espírito de amor, o espírito de Jesus. Quando esse amor fere o meu coração, quando esse amor me encontra com o coração aberto para acolhê-lo, então esse amor transforma a minha vida, esse amor tira de mim este coração de pedra e concede-me a graça de um coração de carne. Um coração vai se tornando um coração que é aquilo que nós devemos desejar, um coração cada vez mais semelhante ao coração de Jesus. É este amor de Deus que transforma o nosso coração, a nossa vida, a nossa história. E quando nós nos deixamos, como eu disse, ser feridos por esse amor, há um antes e um depois. Aquele que se deixa ser tocado pelo Espírito, pelo amor, não tem mais como ser o mesmo. Não tem mais como observar a lei de forma externa, só aparente. Não, porque o Espírito de Deus, o amor do Pai e do Filho, o feriu, o tocou, transformou o coração dele. Cumpre-se aquela profecia do profeta Ezequiel: derramarei sobre vós o meu Espírito, e tirarei de vós o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Então eis o dom, é nos deixar ser amados por Deus, para que aí sim possamos observar a lei, observar os mandamentos, praticar, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas eu quero lhe dizer uma coisa bem importante, e isso tem que ficar no seu coração. Tudo que nós fizermos para nos abrirmos para o Espírito, para o amor de Deus, é sempre iniciativa primeira, não nossa, mas da graça, do amor de Deus. O amor de Deus sempre chega primeiro, antes de nós. Claro que o amor de Deus, ele respeita a minha liberdade, ele respeita a minha escolha, mas ele está ali. E aquela decisão que eu tomo para me abrir para a graça, já é a ação da graça, do amor de Deus tocando o meu coração. A graça tem primazia. A graça, que é o Espírito, dá vida à lei. E quando a lei já não gera vida, essa lei já não serve mais para nada. Porque a lei, ela só existe, os mandamentos só existem para gerar vida em nós, a vida de Deus. Aliás, Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Se a lei não vai gerar em mim vida abundante, ela não serve. Se essa lei me escraviza, se essa lei não me leva para a liberdade no Espírito, ela não serve mais. Ela só tem sentido se ela me leva para ser mais de Deus, amar mais Deus e amar mais o meu semelhante. Essa lei só tem sentido se ela vai me levando para que eu vou me configurando ao coração de Cristo, para que eu, melhor dizendo, para que eu vá me tornando cada vez mais parecido com Cristo, senão essa lei não faz sentido. Então, por isso exige de nós um discernimento profundo. E aí nós vamos entender aquilo que Jesus, agora eu chego no coração do Evangelho de hoje, entender aquilo que Jesus disse. Eu quero ser bem literal o que ele diz, porque ele diz algo que muitas vezes nós temos um pouquinho de dificuldade de entender. Jesus diz o seguinte, permito-me para eu achar aqui bem certinho o que Jesus diz. Ele diz assim:
Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Jesus, Ele vai dar o cumprimento da lei, Ele vai levar à plenitude a lei no seu sentido mais profundo e verdadeiro, porque a lei sem espírito não gera vida. A lei sem espírito não gera vida. E agora me permitam ir para a primeira leitura. Nós estamos na segunda carta aos Coríntios, e essa segunda carta aos Coríntios é Paulo defendendo o seu ministério apostólico, porque Paulo foi acusado, foi perseguido pela sua comunidade. Paulo vai romper com a sua comunidade de origem, que lhe enviou para fundar várias comunidades. E depois que ele rompe, alguns irmãos desta comunidade vão começar a defamá-lo por onde ele passou fundando as comunidades. E aí, Paulo vai se defender. E ele diz algo também que é muito lindo, que está nessa segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 7 ao 12, ele diz assim, olha que coisa tremenda de Paulo, eu sou um homem assim, um padre entusiasmado pela pessoa de Paulo, porque ele diz assim, olha, nós somos vasos de barro, vasos de argila, que carregamos um grande tesouro. E quando ele usa esta imagem de que somos vaso de barro, vaso de argila, ele está nos remetendo à nossa condição adâmica, à nossa condição pecadora, frágil, que sem a graça de Deus não fazemos nada. Aliás, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Se nós não formos ramos ligados à videira, nós não frutificamos. Se nós não formos ramos ligados à videira, nós não recebemos a seiva de Deus, o Espírito, para fecundar, para dar frutos. E o Senhor diz, permanecei no meu amor, porque é permanecendo no meu amor, permanecendo no coração dEle, é que nós frutificamos, é que a lei tem sentido. Então Paulo fala para nós, olha, eu sou este homem frágil, tenho as minhas limitações, tenho as minhas fraquezas, tenho o meu espinho na carne, como ele vai falar, mas eu carrego um tesouro, e esse tesouro é o Evangelho. Eu prego Cristo crucificado, ressuscitado. E aí veja o que Paulo diz, versículo 4 desse capítulo 3, lembrando que eu já mencionei o versículo 3 que antecede, que hoje aqui não foi mencionado. Olha que diz Paulo, irmãos, ele fazendo a sua defesa do seu ministério. Depois eu quero até trazer uma mensagem, uma citação do Evangelho Nunciandi, do Papa Paulo VI, que tem tudo a ver com isso aqui. Irmãos, é por Cristo que temos tal confiança perante Deus, não porque sejamos capazes por nós mesmos de ter algum pensamento como de nós mesmos, mas essa nossa capacidade vem de Deus. A capacidade dele pregar, dele evangelizar, dele suportar, dele dar a sua vida, não vem dele, vem do Espírito, vem de Deus que habita o coração dele, que o impulsiona. Ele vai dizer também nessa segunda carta, o amor de Cristo nos impulsiona. Caritas Christi urget nos, o amor de Cristo me impulsiona. Ele é impulsionado por esse amor, por esse Espírito. E quem lhe dá essa capacidade é o Espírito. Não é capacidade meramente humana, intelectual, mas é algo que vem do alto, é sobrenatural. Paulo é conduzido por algo sobrenatural, que é a graça. Por isso que o ministério dele é fecundo, é um ministério que é movido pela graça. Qualquer pastoral, qualquer movimento da igreja, só vai fecundar se for movido pela graça.
Padre Zezinho diz, né, ontem até celebrava 80 anos, ele diz, né, aonde tem eu de mais, tem Deus de menos. Ele está dizendo a mesma coisa. Sem a graça, sem Deus, não fecunda. Aí vamos ficar só no rubricismo, como hoje muitos, não é, padre? Que ficam só no rubricismo, só na lei. Se o missal romano diz, se não diz, então não pode. Claro que ninguém vai fazer tragédia, né, catástrofe com a liturgia. Alguém que tem bom senso, né? Mas o missal me dá a liberdade de ser flexível em alguns momentos. Então a gente tem que ter essa consciência. E aí, o Papa Paulo VI vai dizer na Evangelho Nunciandi, no capítulo 7, ele diz assim: não adianta de nada ter todos os instrumentos ao nosso acesso, ter todos os instrumentos acessíveis a nós, todos os recursos possíveis para evangelizar. Não adianta de nada, se não tem o Espírito. Pode ler lá, capítulo 7 do Evangelho Nunciandi. Se não tem o Espírito de Deus, é infecundo. E aí tem um livro muito bonito, de um monge, talvez os padres já devem ter lido, ou o diácono, A Alma do Apostolado, um livro de capa amarela. Ele diz assim, um certo momento, que nós, no apostolado, temos que cuidar, porque às vezes somos muito ativos demais, esquecemos de ser contemplativos. E aí ele diz, o nosso apostolado, a nossa ação evangelizadora, só vai ter sentido, ele até usa essa palavra, o monge, unção, se nós não somente quisermos ser canais da graça de Deus. Não basta ser só canal da graça de Deus. É preciso ser reservatório da graça de Deus. Porque o canal, a água só passa. Não é verdade? Você cria um canal, a água vai passar. Agora, aquele que é reservatório, contém a água. Ele está querendo dizer o seguinte, que aí vamos ter o que oferecer às pessoas. Então temos que ser não só canais da graça, mas também reservatórios. E como é que eu vou ser reservatório? Aí eu trago aquilo que é próprio da nossa espiritualidade deuniana: união a Cristo, vida no Espírito, adoração, Eucaristia, vida interior, uma espiritualidade sólida, profunda, uma espiritualidade que realmente procura esta comunhão íntima e intensa com o coração de Jesus, que se permite ser tocado por este fogo do amor do coração de Jesus, que é o seu Espírito, que se permite, como nós rezamos na ladainha do coração de Jesus, ser fornalha ardente de caridade. É aquilo que eu dizia, ser ferido pelo Espírito, pelo amor de Deus, o dom. E já finalizando a homilia, aí Paulo vai dizer o seguinte: Ele é que nos tornou capazes de exercer o ministério de uma aliança nova. Qual aliança nova? A nova e eterna aliança, selada pelo sangue de Jesus, pelo seu mistério da encarnação, pela sua vida, paixão, morte, ressurreição, ascensão, Pentecostes, e também a parousia. Tudo isso entra no mistério de Cristo, na vida de Cristo. E aí então, dali jorra toda a graça, e aí é dali que vem então a nossa capacidade, é que faz nós então vivermos esta aliança nova. Esta não é uma aliança de letra, mas do Espírito. Olha, pois a letra mata, mas o Espírito comunica a vida. E aqui eu já amarrei toda a minha pregação. Concluindo,
Se o ministério da morte, gravado em pedras com letras, foi cercado de tanta glória, que os israelitas não podiam fitar o rosto de Moisés por causa do seu fulgor, ainda que passageiro, quanto mais glorioso não será o mistério do Espírito? Quer dizer, se já foi glorioso tudo aquilo que Moisés manifestou, recebendo as tábuas da lei, etc., muito mais agora será glorioso aquilo que o Espírito vai realizar. Aliás, a palavra glória no hebraico é kabod. Glória kabod, que também que é nuvem, que também simboliza espírito. Espírito é sinal, é símbolo, símbolo não, é esta manifestação da glória de Deus. Então, meus irmãos e irmãs, a lei e os mandamentos só têm sentido se forem movidos pelo Espírito. No caso, nós observando-os, nos deixando ser movidos pelo Espírito. Termino aqui aquilo que se refere à palavra de Deus, e rapidamente, então, quero dizer assim, primeiramente a minha gratidão por ter vivido aqui meus primeiros 4 anos de padre no Santuário Sagrado Coração de Jesus. Foram 4 anos muito fecundos, de muita aprendizagem, onde eu pude amadurecer muito. Eu dizia na minha despedida, nós só aprendemos a ser padres sendo padres. É como ser mãe e pai, só aprende a ser pai e mãe quando se fica pai e mãe. Então, às vezes, nessa caminhada, por falta de conhecimento, de maturidade, de iniciação à vida sacerdotal, às vezes a gente se atrapalha um pouco, como o pai e a mãe se atrapalham um pouco, mas a gente vai aprendendo. Muitos acertos, mas às vezes alguns atrapalhos. Isso faz parte do processo e a gente tem que aprender com isso tudo. E agora eu tenho a graça de estar na paróquia São Cristóvão, uma paróquia bastante grande, 16 comunidades, com uma casa de oração e mais 2 novas comunidades de vida, como a Arca da Aliança, mas uma paróquia muito viva, jovem, de uma força jovem tremenda. Esses dias eu fiz a minha primeira missa jovem lá, eu fiquei com medo, porque eu esperava poucos jovens, daqui a pouquinho tinha jovem até na rua. Aí agora vamos ter que fazer a missa jovem no pavilhão, porque os jovens vieram em massa para a missa jovem. Algo maravilhoso. Por que eu estou dizendo isso? Para dizer que lá também, como aqui em Joinville, tem um povo maravilhoso, tem um povo que quando vê que a proposta que é oferecida é de Deus, eles acolhem. É essa docilidade para com o Espírito. E isso alegra o coração de qualquer padre, quando você vê que tem leigos que são dóceis, que amam Jesus, que são zelosos, como aqui, não é? Joinville, o santuário, é este exemplo de zelo, de carinho, de amor, né? De afeto, isso é maravilhoso. E lá na paróquia São Cristóvão não é diferente. Um povo simples, mas um povo muito acolhedor e muito dócil à vontade de Deus, com muita sede de evangelizar. Isso faz o coração do padre pulsar de alegria. Então eu peço a vocês a oração, peço a vocês que, quando lembrarem não só de mim, né, também de todos os outros sacerdotes, rezem por nós, porque a missão ela tem as suas exigências, tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora rezar então a ladainha do coração de Jesus. Depois eu ajeito também. Senhor, tende piedade de nós. Senhor,
tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Pai celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Coração de Jesus, que nos revela o amor de Deus, tende piedade de nós. Coração de Jesus, que tanto amou o Pai, tende piedade de nós. Coração de Jesus, que tanto amou o mundo, tende piedade de nós. Coração de Jesus, paciente e misericordioso, tende piedade de nós. Coração de Jesus, vítima dos pecadores, tende piedade de nós. Coração de Jesus, aberto pela lança, tende piedade de nós. Coração de Jesus, nossa paz e reconciliação, tende piedade de nós. Coração de Jesus, nossa vida e ressurreição, tende piedade de nós. Coração de Jesus, donde brotou sangue e água, tende piedade de nós. Coração de Jesus, donde nasceu a Igreja, tende piedade de nós. Coração de Jesus, fonte de todas as bênçãos, tende piedade de nós. Coração de Jesus, doador do Espírito Santo, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Senhor do universo e da história, tende piedade de nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Vamos rezar também a consagração ao Sagrado Coração de Jesus. Todos juntos, vamos lá? Coração de Jesus, tu és a fonte do amor, da vida e da santidade. No teu coração somos chamados a beber da fonte da salvação, a experimentar a verdadeira paz e alegria, a fortalecer a nossa vocação e a participar do teu amor solidário. Nós te louvamos, porque sempre nos chamas para mais perto do teu coração e nele nos ofereces um abrigo seguro onde descansar. Por isso, com alegria, acolhemos o teu convite, vinde a mim, com sincero desejo de viver e testemunhar o teu amor. Aqui estamos para consagrar nossa vida ao teu sagrado coração e confiar a tua proteção, nossas famílias, nossos projetos e trabalhos. Que o sangue e a água que jorram do teu coração nos deem um coração novo para servir com gratuidade os nossos irmãos e irmãs. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.